Podemos ler? Lucas 16, 19 a seguir. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos para o versículo 25. Lucas 16, 25, voltando. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te. Palavra de Deus, que o Senhor seja com todos nós. Lemos a Bíblia, mas é o Senhor que tem palavras, e nós clamamos que seja Ele mesmo, usando um pequeno instrumento, mas que seja Ele falando conosco nesta noite e sempre. Os que concordam, digam amém. Tome assento. Mas Simone está dizendo: foi bênção, pensa nas glórias que foi. Glória a Deus. Eu vi um pouquinho, viu? Foi bênção mesmo. Bom, meus irmãos, lembranças no inferno. Qual que é o tema? O inferno, segundo a Bíblia Sagrada e não segundo as religiões, é o lugar mais terrível que alguém pode imaginar que exista. É um lugar onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. É um lugar onde haverão tormentas das mais diversas. É um lugar que não foi preparado para o ser humano, mas muitos dos seres humanos serão lançados lá. Esse lugar foi preparado para Satanás e seus demônios, mas Apocalipse 20, de 11 a 15, revela que todos quantos seus nomes não foram achados, escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre é o Giena, é o lugar definitivo e final, depois do juízo final, onde os condenados serão lançados. Hoje tem o inferno provisório, chamado de Sheol, e nós já falamos sobre isso no estudo de terça. Mas este é um lugar de muitas dores. Quando nós lemos que este homem, o rico, começa a falar com Abraão, e Abraão, peça para Lázaro
que pelo menos molhe o seu dedo e coloque na minha língua para refrescar. Dá para imaginar a tormenta deste homem. Mas, irmãos, o que eu imagino que será a maior tormenta para as pessoas que ali serão lançadas, será a tormenta de lembrar de tantas coisas que poderia ter sido diferente, de tantas decisões que poderiam ter sido outras, de tantas oportunidades que deveriam ter sido abraçadas. Talvez a maior tormenta do inferno seja lembrar que desprezou tudo que livraria ele dessa ira futura. A angústia de lembrar de mensagens que foram ministradas, contando toda a verdade, mostrando o caminho, que naquele momento a pessoa disse: olha, o pregador, a pregadora está querendo me atingir, para que falar sobre isso? Hoje é domingo. Não, deveria ter umas mensagens mais suaves. A lembrança agora convenceria esta pessoa que aquela mensagem não era uma afronta, era uma revelação. Aquela mensagem não era a perseguição de um pregador, mas Deus usando alguém, porque queria salvar os ouvintes do Santo Evangelho. A pregação deste Evangelho, ela só será verdadeira se ela for uma pregação que fale sobre arrependimento. Pois Jesus, em Lucas 24, ressurreto, chega para os seus discípulos e diz a eles, ordenando, que vá ao mundo todo e pregue arrependimento. Quando Pedro se levanta e prega sobre os fatos da salvação, é usado de maneira teológica profunda o leigo Pedro, o galileu Pedro. E quando chegam para isso, nós ouvimos, nós vemos e agora temos que tomar uma atitude. Que faremos? É a pergunta dos varões compungidos. Pedro diz: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O grande problema do ser humano é o pecado não apagado, é o pecado dominante, é o pecado que tira a pessoa das direções. O nosso grande fracasso e o grande inimigo nosso não é Satanás. O nosso grande inimigo é o pecado. É o pecado que traz a separação de nós com Deus. É o pecado que justifica a condenação de cada ser humano. É o pecado que revela que o ser humano não está com Deus, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então, a grande desgraça da humanidade tem nome: pecado. É o pecado que será a justificativa da condenação. E a justificativa da salvação é livres de pecado. Não viver na prática do pecado. Por isso que João vai dizer que quem vive na prática do pecado é do diabo. Por quê? Porque a prática do pecado é condenação. Este homem agora, ele está tendo lembranças terríveis. Lembranças que com certeza levaram ele a mais tormenta e desespero. Ao ponto que no inferno ele lembra da família dele. Lembra dos irmãos dele. Lembra da situação que ficou lá. E a dor dele é tão grande no inferno, que se pudesse teria convertido no inferno.
Mas como ele viu que não tinha saída para ele, não tinha conversão mais para ele, não tinha purgatório para ele, ele agora vai clamar ao pai Abraão, dizer: manda alguém lá na minha casa. Enquanto os meus estão vivos, mande alguém lá para que eles não venham para cá. E Abraão disse: não tem jeito. Não, mas ressuscita alguém, ressuscita Lázaro, manda lá. Não adianta, meu filho. Se eles não ouvem a lei e os profetas, se não ouvem Moisés, não ouvirão ainda que ressuscite alguém para falar com eles. E isso me revela algo bem profundo. Se a palavra não muda a sua vida, nada mudará. Se a pregação do Evangelho não muda a sua vida, nada te mudará. Se a pregação do Evangelho não provoca temor e tremor nos nossos corações, nada. Nós podemos ver milagres, nós podemos ver Deus descer do céu e fazer sinais e prodígios bem visíveis. Mas se a palavra não for aquilo que te transforme, você não será salvo, eu não serei salvo. Nós somos salvos quando a palavra é recebida. Nós somos salvos quando a palavra, ela vem para nós e permanece. Existem os 4 corações que a palavra é lançada. Mateus 13, na parábola do semeador. Uma parte caiu à beira do caminho, coração superficial. Ouve a palavra, mas não faz questão. Não deixa ela penetrar, dominar, dirigir. E agora vem as aves de rapina e toma aquela semente. E foi-se embora a palavra, foi-se embora a salvação. Outras caem no meio dos pedregais, outras no meio dos espinhos. E essas palavras, estas mensagens são sufocadas por causa das perseguições que aparecem, e a pessoa, por causa das perseguições, não sabe lidar com isso e abandona. Outros por causa da riqueza, por causa das coisas, e este homem está condenado por causa das riquezas e a forma que ele se envolveu com elas. E agora a palavra sai do coração. Então estas pessoas, dos 4 corações, 3 corações não recebem a palavra não permanece. 75% não guarda a palavra. Somente o do coração fértil, como terra fértil, recebe a palavra. E a palavra que é recebida, ela não fica só ali, ela produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Esse é aquele que ouve e pratica a palavra. Os demais não praticam. Então toda vez que você ouvir uma palavra, pratique ela, coloque ela em prática. Rai Kandashi Amai. Eu olho para este homem aqui, irmãos, o contexto que vai nos ajudar a interpretar o texto. Então quando eu olho para o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Lucas está usando as parábolas de salvação de pecadores. Ele fala da ovelha que desgarrou, mas que aí o pastor foi lá e trouxe ela de volta, e houve festa por um pecador que se arrependeu. Aí ele fala da dracma perdida, e a mulher faz o convite todo, limpa a casa, acha a dracma, e houve festa por um pecador arrependido. Aí ele fala do pródigo, que saiu de casa, nós entendemos, aí já falamos muito sobre isso, e o que acontece? Quando o pródigo volta, o pai fala: esse meu filho estava perdido e foi achado. E o último versículo: houve festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então ele está falando no capítulo 15 de salvação de perdidos e de festa no céu por aqueles que se arrependem. Agora, quando ele vai começar o capítulo 16, ele vai falar sobre a parábola do mordomo infiel, que o patrão descobre que ele está fazendo umas coisas erradas e decide mandar ele embora, mas decide também falar com ele antes disso. Resolva aí, faz um levantamento de tudo que eu tenho, para que você seja dispensado, porque você não pode mais. Por que você fez isso? Você não pode mais trabalhar comigo.
Aí o mordomo infiel, ele vai procurar aqueles que devem seu patrão, seu senhor. Quanto você deve, meu patrão? 100, coloca aí 50. Falou, peraí, se eu não vou ficar aqui, eu tenho que cuidar do meu futuro. Eu tenho que pensar no meu futuro, porque eu não posso cavar poço e também tenho vergonha de mendigar, diz o texto. Então eu tenho que resolver meu futuro. Então, vem cá, você deve 100, põe 50. Quanto deve 100, põe 80. Põe tanto. E aí o patrão dele vai elogiar ele. Diz, olha que mordomo sábio. Ele está guardando o seu futuro. Porque eu vou mandar ele embora, mas essas pessoas vão receber ele, vão cuidar dele, por causa do perdão que ele promoveu. E aí Deus fala assim, olha, esse camarada usou de injustiça, mas cuidou do futuro dele. Vocês têm que aprender com ele. Aí você pensa, como que eu vou aprender com um cara que enganou o patrão? Já estava enganando, engana de novo e tal. Mas Jesus não está falando do engano. Ele está falando de alguém que preocupou com o seu futuro, por isso mudou de atitude. Ele está falando de alguém que preocupou-se com o seu futuro, por isso mudou de atitudes no seu presente. Ele está falando de alguém que pensou no futuro, refletiu sobre o futuro e por isso no presente tomou novas decisões. E aí ele vai falar, meus irmãos, de outra questão, a autoridade da lei. Quando os fariseus, que eram avarentos, o versículo 14, ouviram essas coisas, começaram a zombar de Jesus. Por quê? Porque para eles, dinheiro, posses. E aí disse, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Cuidado com o que te eleva ou com o que te exalta nessa terra, porque a maioria dessas coisas é abominação para Deus. Deus não te chamou para exaltar, Ele te chamou para humilhar, e quando você se humilha, Ele te exalta. Você entende isso? Você entende isso? Deus não te chamou para ser o rei da cocada preta, o pastor fulano de tal, o pregador fulano de tal, o cantor fulano de tal, o artista fulano. Não, Deus não te escolheu para isso. Deus nos escolheu para sermos servos. Deus nos escolheu para sermos canais dEle. Deus nos escolheu para através de nós Ele mover, Ele agir, Ele falar, e a glória é dEle, o louvor é dEle, a exaltação é dEle. Alguém está entendendo esta palavra? Aleluia! Olha, meus irmãos, e ele vai tratar a questão do casamento, e ele vai falar, meus irmãos, com essas pessoas, algo especial. No versículo 10 está escrito assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no... Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Deus está falando que tudo que Ele dá para nós, nós temos que ser fiel. A melhor tradução para Lázaro aqui não é mendigo, é pobre. A palavra mais usada no hebraico é pobre. Lázaro era pobre, o rico vivia arregaladamente, com abundância, não preocupou com Lázaro, ele sabia o nome do Lázaro, porque lá no inferno ele vai lembrar o nome do Lázaro, diga para Lázaro, mas não preocupou em ajudar ele. Tinha um mendigo, tinha um pobre, tinha um necessitado na porta da casa dele, mas ele vivia esplendidamente, arregaladamente e não ligava com isso. E aquele lá desejava comer as migalhas que caíam da mesa dele. Geralmente uma pessoa, querido, quando tem almoço, leva um prato de comida para alguém. Então esse homem, ele tem um coração mau, ele não foi condenado porque era rico, ele foi condenado porque não soube usar para a glória de Deus o que ele tinha.
Ele não importava com salvação e ele conhecia a palavra, porque ele vai dizer para Abraão, ele vai lembrar sobre a questão de mandar alguém lá para pregar. Então ele conhecia a palavra. Meus irmãos, é sério demais conhecer a palavra. É sério demais desprezar o conhecimento de Deus. Romanos 1, 25, 1, 28, por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimentos perversos. É por isso que muita gente dentro das igrejas estão agora mudando a cabeça e fazendo o contrário que um cristão faria, votando o contrário que o cristão votaria, tendo uma vida contrária do que o cristão teria. São pessoas entregues a seus próprios sentimentos. Você está aqui nesta noite ouvindo esta palavra, porque Deus não quer o inferno para você, e Deus não quer que você despreze o conhecimento, porque Ele tem algo com a sua vida, e Ele quer te levantar nesta noite, te abençoar, e que todos nós estejamos prontos para o arrebatamento da igreja que está vindo aí. Então o problema da salvação do Lázaro não foi ser pobre. Mas Deus está falando no contexto que Ele está preocupado com salvação. E Ele está falando que Ele conhece pessoas pelo coração que tem. Se elas são fiéis, serão fiéis no pouco e serão fiéis no muito. Se elas são injustas, serão injustas no pouco e serão injustas no muito. Então tem muito pobre que é injusto. Tem muito pobre que põe a culpa do seu fracasso nas pessoas, ao invés de levantar e dizer, se Deus quiser Ele me abençoa, eu vou trabalhar, eu vou levantar, eu vou fazer a parte que me cabe. Mas eles são injustos. Então ele diz, a culpa é da sociedade, a culpa é dos burgueses, a culpa é do rico, do fulano de tal. Não, a culpa sempre será nossa, a culpa sempre será sua, porque Deus nos deu livre arbítrio. Você é que escolhe se vai parar ou vai continuar, se vai descer ou se vai levantar, se vai orar ou se vai reclamar, se vai jejuar ou se vai arrumar desculpa. A culpa é nossa, mas se você levantar, se você tiver propósito diante do céu, você será culpado do seu sucesso, porque Deus estará aprovando a sua batalha. Então o segredo aqui não é quanto eles tinham, mas o que fazia com o que tinham. O que é que nós estamos fazendo com o que temos? Você não tem que fazer igual o filho, o jovem rico, não. Chegou para Jesus em Marcos 10, 17 a 22, diz assim, 10, 17 a 22, diz assim, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ou seja, eu quero a vida eterna, mestre, que bom encontrar com o Senhor, eu estou muito feliz, e aí eu quero a vida eterna. O que eu faço para herdar a vida eterna? Você conhece os mandamentos? Não, eu conheço desde criança. Você pratica eles? Não, desde criança eu pratico eles. Ou seja, eu estou pronto para a eternidade. E aí, o que precisa? Jesus olhou para ele e o amou. Esse negócio de falar Deus ama e vai salvar, irmãos, não é assim. Deus ama, então Ele vai te orientar. Deus ama, então Ele vai pregar a palavra dEle para você. Deus ama, então Ele vai mostrar o caminho que você deve decidir. Foi isso que Jesus fez. Jesus olhou para ele e o amou. Aquela palavra é uma palavra cheia, completa. E o amou. Falta-te uma coisa só. Quando Deus ama, Ele sempre vai querer mostrar o que falta em nós. Nossa, rapaz, você... Tem gente que fala que esse era João Marcos, mas são conjecturas. Você... Rapaz, gostei de você. Que bom, meu filho, que coisa linda. Você quer mesmo a vida eterna? Tudo que eu quero, Senhor. Então falta uma coisa para você chegar na vida eterna. Vai, vende tudo que tem. Dê aos pobres. Depois vem e me siga. E terás um tesouro no céu.
Pois é, hein, Jesus, o senhor, hein? O senhor está pedindo o que mesmo? Tudo, olha, Jesus. Meu Deus. Ficou triste e foi embora. Por que Jesus disse, vende tudo que tem? Jesus queria o dinheiro dele? Mandou dar para os pobres. Jesus podia usar de sabedoria e falar, ó, vende tudo que tem, traz aqui e põe na nossa bolsa. Só que Jesus é santo. Ele não está preocupado com dinheiro, ele está preocupado com salvação. Por que é que Jesus falou para ele vender tudo? Porque a idolatria dele era o dinheiro dele. Escute, entre o homem e seu Deus sempre estará um ídolo. Qualquer coisa que te afasta de Deus é um ídolo seu. Seja o que for, de que natureza for. Lutero disse, que tudo que está entre um homem e Deus é seu ídolo. Qualquer coisa. Se a televisão te atrapalha de vir terça-feira no culto de ensino, é bem possível que você não suba no arrebatamento. Mas televisão me tira do céu? Não, escolhas nos tira do céu. Se eu sou de Deus, terça-feira para mim é inegociável. Não é porque eu tenho que ir mostrar para o meu pastor que eu sou fiel. Não, eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Escute uma coisa, decisões. Quinta-feira, Deus falou conosco algo que Ele nunca falou aqui, para ungir 7 vezes durante a campanha. Os antigos aqui lembram, só se eu tiver esquecido. Falou alguma vez? Rosa Dias. A Rosa vai ser vó, gente. Eu não lembro, que para mim é inédito. Mas Deus falou para ungir porque Ele ia despedaçar jugo. Aí quinta-feira a pessoa falta na igreja, não faz nem questão de falar sobre. Será que ela está crendo no que Deus falou? Coisa simples, ao nosso benefício. Talvez alguém pudesse ter chego, isso aqui é uma colocação minha, a este homem rico e disse, olha, Lázaro está lá fora. Você está jogando umas coisas fora aqui, ele precisa lá. Você tem umas vestes que você não usa mais, você podia dar para ele. Sabe aquele casebre que tu tem lá, naquela ponta? Esse Lázaro não tem lugar para morar, você não quer ceder para ele morar lá? Então não é que eu faço obra de caridade e por causa disso eu serei salvo. Não, obra de caridade não salva, boas obras não salvam, mas os salvos têm boas obras. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. A Bíblia diz que os mentirosos ficarão de fora, não herdarão. Sim ou não? Quantos mentem que estão aqui no meio de nós? Você vai lembrar disso no inferno? Ou você vai parar de mentir? Olha o silêncio. Quantos sabem que prostituição tira o céu? Quantos sabem? É só ler Gálatas 5,19 a seguir. Primeiro aos Coríntios 6, 9 e 10. Aos Romanos, capítulo 1, de 19 até o capítulo 3, o versículo 20. Os que praticam a prostituição, o adultério e obras semelhantes a estas, não herdarão o reino dos céus. Quantos no meio de nós que pratica isso? Os idólatras ficarão de fora, Apocalipse 21, 7 e outras passagens. Quantos de nós temos idolatrias? Às vezes não temos uma imagem como ídolo, mas temos pessoas como ídolos. Quantas pessoas têm o neto como ídolo?
Dói, irmãos, ficar longe do Zion, que está lá em Oviedo, mas é privilégio, porque eles estão fazendo a obra de Deus. E tem gente que impede os seus de fazerem a obra por causa do amor por eles. Ídolo. Está gostando da palavra? O que é que poderá ser lembrado no inferno? Queridos, às vezes nós estamos de uma confissão para ser absolvido. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Foi dado ao ministério da igreja o poder, que é uma responsabilidade que eu queria nunca ter. Poder de reter pecado ou de perdoar pecados. E às vezes a pessoa os pensamentos vêm e ela é enganada para não tratar o assunto que está matando ela. Ela se vê morrendo, mas diz que está vivendo. Ela se vê vazia e sem a presença de Deus, mas diz que tem Deus. Mente cauterizada, enganada, engodada pela serpente. É hora de assumirmos a nossa fé. É hora de lembrarmos hoje para não lembrar lá. Hoje eu tenho, aleluia, a oportunidade de curar meu coração, de curar a minha vida. Eu lembro hoje das promessas do Senhor, da palavra do Senhor. Hoje mesmo eu quero me lavar no sangue de Jesus. Rai que vaso dai. Eu imagino a tristeza, a tormenta que foi este homem lembrar que poderia não estar lá. Hoje não é dia de seio de Abraão e nem de inferno. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de renovo. Rabai, Deravia, Kudashi amando. Lembra de Jesus hoje. Lembra de Jesus agora. Lembra do perdão dele agora. Lembra do renovo agora. Quantas pessoas no meio de nós paradas, porque tiveram seus traumas fazendo a obra, foram enganadas, ou foram podadas, ou alguma coisa aconteceu, e pararam de servir a Deus por causa destas coisas. Eu também teria, meus queridos, as convicções de poder ter parado pelas coisas que aconteceram comigo, mas não vão me parar em nome do Senhor Jesus, porque eu sirvo a Jesus Todo-Poderoso. Não, eu não paro, não, eu não vou parar. Ele é o Rei da minha vida, da minha história. Foi Ele que me salvou, foi Ele que me libertou. Os homens não entenderam isso, mas eu entendo muito bem, que a gente no mundo tem aflições, tem angústia, tem perseguições, tem ódio, tem muita coisa, mas com o Senhor, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Diga: eu não vou parar. Porque o diabo sabe que maldito é todo aquele que faz a obra relaxadamente, e que o Senhor não tem prazer na vida daqueles que recuam. Laramando riasai. Servir a Deus é algo muito sério. Servir a Deus é a coisa mais séria da sua vida. Desamin Godaia. É a coisa mais séria da vida, servir a Deus. Deus não é patrocinador dos nossos caprichos, não. Ele é salvador da nossa alma. Urabasha Daia. E Deus não é servo da igreja. A igreja é serva deste Deus. Daramanda. E Deus não é barro, Deus é oleiro. E a igreja é barro nas mãos do oleiro. É hora de acordar.
A palavra de Efésios 5,14 é muito importante para nós nesta noite. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Escute bem, ele não está dizendo, juntamente com outros, levante. Se os outros levantarem, você se levanta. Se os outros forem fervorosos, você também seja. Não. Ele está dizendo, desperta. E essa palavra desperta é soprar na brasa. Incendeia de novo. Arasamai. Desperta tu. Não é o vizinho. Não é o marido ou a esposa. É você. Acorda, desperta, levanta. Aparta-te do mal. Aparta-te da geração perversa. Brilha no meio da geração corrupta. É contigo que eu tenho uma obra. É contigo que eu estou falando nesta noite. Desperta tu. Tanamana Kairosia. Levanta-te dentre os mortos. Você está no meio de mortos, desperta tu, levanta tu e vai tu. É você. Não, mas esse povo de hoje está tudo frio, hein, pastor? A gente acaba gelando também. Desperta tu. Pastor, eu não estou gostando de ficar aqui não, porque o senhor é muito mão fechada. Desperta tu. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo, se Deus não vai soprar e dirigir. É que você não entendeu. Deus não te trouxe aqui para te levantar. Deus não te trouxe aqui para reformar o seu ministério ou melhorar. Deus não te trouxe aqui para mudar a sua história. Não, Ele te trouxe aqui para te encher do Espírito Santo. Ele te trouxe aqui para avivar a sua vida. Ele te trouxe aqui para que você seja totalmente tomado pelo Espírito Santo. Aí Ele te levanta, aí Ele te usa, aí Ele faz obras maravilhosíssimas. Desperta tu. Eu fico imaginando o que este rico, agora pobre, lembrou nesta situação. Será que ele lembrou do caviar, da champanhe, do vinho, das roupas regaladas? E agora não tinha uma gota de água sequer. Querido, não corra atrás dessas coisas. Na minha monografia de pós-graduação em Ciências da Religião, eu defendi prosperidade à luz da Bíblia. E todos os que de verdade foram prósperos na Bíblia não correram atrás de riquezas. A exceção da minha monografia, Jacó. Jacó saiu, fez um voto, não tinha nada e fez um voto. E aí, mesmo sendo suplantador, enganando muitos, ficou rico. Ou seja, não foi Deus que deu a riqueza, mas ficou rico. Mas teve que vir ao vale de Jaboque, ao Peniel, e deixar todas as riquezas, a família, para ter um encontro nu, sem nada, diante de Deus. Darastedai, Baruch Hatamai. O homem mais rico da Bíblia, em termos financeiros, físicos, financeiros,
Salomão. Ninguém teve as riquezas que Salomão teve. E ele foi rico porque correu atrás da riqueza? Não, porque correu atrás de sabedoria. Salomão, pede o que você quer. Veja aí e me diga o que você quer, que eu vou te dar. Deus falou com ele claramente. E ele disse, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para dirigir teu povo. Eu preciso. Deus olhou para ele emocionado, eu entendo pelo texto. Salomão, porque tu não me pediste riqueza, honra e glória. Então Deus agora está falando com ele, não é porque ele pediu sabedoria, é porque ele não pediu riqueza, honra e glória. Porque tu não me pediste riqueza, honra e glória. Eu te dou a sabedoria, riqueza, honra e glória. Ora mandarai. Se é para aplaudir, aplaude e diga glória a Deus. A verdadeira prosperidade não é ter o que queremos. A verdadeira prosperidade é ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus. E tudo que Deus agora escolher, Ele vai te dar e você vai alcançar. Arabandaraia, nós estamos pregando isso há 21 anos nesta igreja. Desde o primeiro templo, segundo templo, terceiro templo, quarto templo. Estamos pregando isto. A igreja tinha bicicleta, hoje ela tem carro. A igreja morava em lugares difíceis, hoje ela tem lugares melhores e maiores. Muitos dos irmãos são donos agora de profissões, de melhores empregos e melhores salários, porque não é buscando riqueza, mas é buscando ser cheio de Deus, na presença de Deus, servo de Deus, serva de Deus, que o Senhor acrescentará as demais coisas. Aplauda de novo, dá glória de novo, exalta de novo o nome do Senhor, diga eu quero ser cheio. É Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidares em cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Vou arrumar aqui 2 atletas. Difícil, hein? Fica aqui. Está bem magrinho meu atleta. Arruma um gordinho, outro irmão aqui. Aqui é a bênção da prosperidade. Recebo. Tu é a bênção da prosperidade. Amém? E essa aqui é a bênção familiar. Amém? Tem mais bênção, mas escolhi só esses 2 para correr atrás de mim hoje. Eu sou uma bênção nas mãos de Deus. Eu sabia que ele era fraquinho. Parabéns. Enquanto você correr a carreira que está proposta por Deus, o Senhor fará com que as bênçãos venham e te alcancem. Entenda isso, é a bênção de Deus. Este homem foi milionário, foi rico, mas ele perdeu a salvação e foi para o inferno. E no inferno lembrando do quanto poderia ter sido diferente. Mas agora entenda, é hora de nós sermos ricos de Deus, cheios da graça de Deus. O que Ele nos der não será nosso, será dele. Porque nós, cheios de Deus, sabemos que do Senhor é a terra, a sua plenitude, seus moradores e tudo que nela há. E assim seremos apenas mordomos, porque Ele é dono de tudo. Fique sobre os pés. Quando Deus fala com esse mordomo aqui, na parábola do mordomo infiel, mordomo no grego é poikonomos, casa administrada.
Quando esse mordomo toma decisões pensando no futuro, Jesus fala, tem que ser igual a ele. E qual que é o futuro que eu tenho que pensar? O futuro eterno. Se eu morrer agora, estarei lá. Mas o senhor é pastor, mas pastor não é garantido de ser salvo. Garantido de ser salvo é ser de Deus. Nenhum cargo salva, nenhuma consagração salva, desse ponto de vista. É quem anda com Deus. Sabe uma das coisas que muito fala comigo para nós orarmos? Naqueles filmes de Tim LaHaye lá, que Deixados para Trás, são 7 filmes? Quem lembra desses? Vocês é ruim de cultura. Deixados para Trás, eu acho que eram 7 filmes ou 7 livros, do Tim LaHaye. O que fala comigo é um daqueles filmes, quando o pastor da igreja, viu que a igreja foi arrebatada, e ele ficou. E ele batia uma bolinha perto do púlpito da igreja, e dizia, eu preguei sobre aquilo que eu não acreditei. E ele batendo a bolinha e tendo ficado. Queridos, cuidado para não vivermos uma vida falsa, crendo de palavra, mas não crendo de fato. O dia que nós passarmos a crer de fato, teremos um temor tão grande no nosso coração, porque ele vem de graça, pela graça. O dia que eu passar a crer que existe céu e existe inferno de verdade, amarei o caminho da salvação. O dia que eu passar a crer que a minha vida pode ser tirada a qualquer momento e eu tenho que estar pronto, cortaria a ligação com qualquer tipo de pecado imediatamente. Sabe o que poderia ser terrível? Um de nós sermos chamados aqui hoje sem estarmos preparados. E lá no inferno lembrar dessa mensagem. Por isso essa mensagem não é pesada. Essa mensagem não é uma afronta. Essa mensagem é uma revelação. Jesus está dizendo para nós com esta palavra, eu não quero nenhum de vocês condenados. Eu quero todos salvos. Lo que nascia. Eu quero entrar em cada vida, eu quero entrar em cada família, eu quero entrar em cada projeto que vocês têm. E quero que vocês confiem em mim, porque eu não tenho pensamentos maus. Deus falando conosco. Eu tenho pensamentos de paz, pensamentos de futuro para vocês. Há esperança para o futuro de quem confia em Deus. E aí por causa disso o inimigo levanta querendo deprimir, oprimir, convencer do suicídio, convencer da morte. Mas Deus se levanta e diz, mas eu estou contigo. Eu te curo hoje, eu te liberto agora. Mas por que o senhor está fazendo isso comigo? Você veio aqui buscar, e quem vem buscar recebe, quem bate, abrir-se-lhe-á, quem busca encontra. Eita, roube andácia. E por que eu tenho que me humilhar para pedir, pastor? Não é que você tem que se humilhar para pedir, é porque Deus te deu livre arbítrio. Você tem que falar, você tem que buscar. Sabe o que me atormentava? Eu lia o Novo Testamento quando eu ia no banheiro, na época de mundo, às vezes até bêbado eu lia. E eu
algumas coisinhas que eu entendia. Eu disse, mas para morar no céu tem que ser crente. Eu não dou conta de ser crente. Era do mundão. Aí falava, Deus, se eu for morrer, o Senhor me dá uma meia hora para me pedir perdão dos pecados, que eu não quero ir para o inferno. Eu morria de medo de morrer e ir para o inferno. E falava com Deus. E aqui, ao ler e entender poucas palavras, eu fui sendo cheio de temor. Então, quando eu bebia, e que chegava a casa rodando, caía de moto, e eu falava, eu não devia ter feito isso, eu estou errado, me converte, Senhor. Se o Senhor é esse Deus que transforma, muda a minha vida. Ou seja, eu estava buscando. O maior prazer de Jesus é escrever seu nome no livro da vida. Não, mas ele não vale nada, mas Jesus vale tudo, e ele escolheu as coisas que não são. Disse a mãe, novo convertido já, tendo sido transformado por Jesus, nascido de novo. Eu estava orando, Senhor, meu nome está escrito no livro da vida, aleluia. E ele me mostrou o meu nome escrito no livro da vida. Só que ele estava escrito com letras garrafais e de ouro, e a caligrafia era a minha caligrafia. Eu disse, mas por que está escrito com a minha caligrafia? E Deus disse, você é responsável por isso. Você toma decisões. Você confessa a mim, explicando melhor. Você confessa a mim e eu te aceito como filho. Você anda comigo e eu te aceito como filho. Você cada dia procura ter comunhão comigo e eu te aceito como filho. É você que escreve seu nome no livro. De Navianushia Maracaya. Por isso o diabo quer te convencer a parar, a não aceitar certas coisas, não perdoar, não se resolver, mas o Espírito Santo está insistindo conosco nesta noite. Eu não te quero no inferno, lembrando do que poderia ser feito, ou tomado de atitudes. Eu te quero hoje, tu, desperta tu, levanta dentre os mortos, eu te quero agora. Tarakabada suramandaraba surekandarai Ramasu kenara sibiana vyakanturabas Ayatoromodosha. É hora de tomar decisões agora. Feche os seus olhos. Eu quero que você imagine isso, mas para nos ajudar a acordar. Imagine, você agora está em chamas, atormentado, atormentada, com sede, com fome, vazio, crise de ansiedade indescritível, bicho comendo o corpo, mas o corpo continua, sem esperança, não há mais salvação. Os teus também estão condenados, pois eles não dão crédito como você não deu à pregação. Agora é treva, dor, solidão eterna. Acabou. E você agora lembra de que tinha uma vida que poderia ter tomado decisões acertadas, poderia ter confessado e abandonado o pecado, poderia ter valorizado muito mais o ser do que o ter, poderia ter se humilhado, perdoado,
com um coração voluntário, arrancado as mágoas e perdoado, mas não o fez, e não dá mais tempo, acabou, não há como mais ser salvo. Terá blasfêmia núria. Agora abra os olhos, você está na casa de Deus, você está na presença de Deus, a palavra está sendo pregada, ainda há uma oportunidade.